Olá, na nossa revisão número 2, a gente vai continuar com a revisão, de temas que serão de suma importância para a resolução das atividades. Então, são conceitos que vocês já viram, já estudaram, vão apenas estar revisando, vai servir de auxílio para a resolução das atividades. Nessa nossa revisão, a gente vai estar estudando aí sobre ângulos, ângulos agudos, retos e obtusos. A gente vai ver também a soma dos ângulos internos de um polígono, como calcular. Vamos estar estudando os elementos de uma circunferência. Vamos ver também questões que envolvam o cálculo do raio e do diâmetro. E, para finalizar, a gente vai ver algumas questões envolvendo porcentagem. Tá? Vamos estudar agora sobre ângulos agudos, retos e obtusos. Então a gente vai estar começando aí com o ângulo agudo. O ângulo ele recebe essa classificação de ângulo agudo quando a sua medida for menor que 90 graus, ok? Então aqui tem alguns exemplos, ó. Esse ângulo aqui ele mede 18 graus, esse outro aqui mede 45, esse daqui mede 80. Então você pode perceber que todos eles têm medidas menores que 90. Então todos eles são classificados como ângulos agudos. Tá? Então qualquer ângulo que tenha aí uma medida menor que 90, você vai estar classificando aí como ângulo agudo. 20, 10, 35, enfim. Todos eles serão ângulos agudos. Agora a gente tem aqui o ângulo reto, é o ângulo que mede exatamente 90 graus. Tá? Não pode ser 89 nem 91, não. É exatamente 90. Então, quando o ângulo medir exatamente 90, ele vai ser chamado de ângulo reto. Tá? Os outros ângulos, normalmente, vem aquela parte aqui de um arco. E nesse caso aqui, vem um quadradinho no canto. Ele tem essa característica. Tá? Normalmente, o valor do ângulo ele não aparece. Tá? Então, numa imagem, quando você vê esse quadradinho aqui no cantinho dela, já vai indicar para você que esses dois segmentos de reta aqui, eles formam um ângulo reto. Tá? Portanto, a sua medida é 90 graus. E a gente tem também o ângulo obtuso, que quando a medida for superior a 90 graus. Tem outros casos também, como ângulo raso, mas a gente não vai estar vendo aqui nessa videoaula não. A gente vai ver só apenas sobre os ângulos agudos, retos e obtusos. Então, quando a medida for superior a 90 graus, por exemplo, 112, como é o exemplo que está aqui, ele vai ser classificado como ângulo obtuso. Então, ó, 120, 150, 170, então todos eles serão ângulos obtusos. Tá? Vamos prosseguir. Bem, vamos ver agora como efetuar a soma dos ângulos internos de um polígono. Tá? Primeiramente, o que são esses ângulos internos? Então você pode estar observando aqui, ó, no triângulo aqui a gente tem um ângulo, tem outro ângulo aqui na parte de cima, então em cada ponta aqui tem um ângulo. Tá? Eu não coloquei aqui o valor deles, ok? Não coloquei o valor deles. A gente vai ver uma fórmula que é utilizada para a gente estar encontrando a soma desses ângulos internos, E quando a figura for um polígono regular, a gente pode determinar também a medida de cada um desses ângulos que está aqui. Tá? Então a gente vai usar a seguinte fórmula, ó, n menos 2, entre parênteses, vezes 180. Tá?
O que significa esse N? Esse N, ele representa os lados que o polígono tem, tá? Então, nesse caso aqui, como é um triângulo, né, ele tem 3 lados. Então, a gente vai estar substituindo na fórmula, tá, o N pelo número de lados aí do polígono. No nosso caso aqui é 3. Tá? Então, 3 menos 2 vezes 180. 3 menos 2, teremos 1. 1 vezes 180 igual a 180. Tá? Então, portanto, a soma dos 3 ângulos internos aqui do triângulo é igual a 180 graus. Tá? Então, como eu disse anteriormente, quando se tratar de um polígono regular, né, o que é um polígono regular? É quando ele tem os lados com a mesma medida, né, e consequente os ângulos também terão a mesma medida. Então vamos imaginar, né, vamos considerar que esse triângulo aqui tem todos os lados com a mesma medida. Então todos os ângulos também terão a mesma medida. Então a gente pode determinar o valor de cada um deles. Tá? Então 180 dividido por 3, 180 dividido por 3, teremos aí 60 graus. Tá? Então esse ângulo aqui, né, ele vai medir 60, esse outro aqui 60 também, esse daqui 60 também. Lembrando que essa medida é do polígono regular. Tá? Se for um triângulo qualquer, a soma vai continuar sendo 180. Mas os ângulos aqui, cada um deles podem ter medidas diferentes. Né? Mas a soma dos ângulos internos é sempre 180, de qualquer triângulo. Ok? Vamos ver agora o hexágono. Né? Vamos estar utilizando aquela fórmula para determinar, primeiramente, né, a soma desses ângulos internos. Depois a gente vai estar calculando de cada um individual, considerando que é um polígono regular, com todas as medidas com o mesmo tamanho. Tá? Então, mais uma vez, a fórmula n-2 vezes 180. Quantos lados tem o hexágono? Né? 6 lados. Então, 6 vezes, não, é menos. Deixa eu corrigir aqui. 6 menos 2, agora sim, vezes 180. Né? 6 menos 2, a gente vai ter 4. Né? 4 vezes 180. Bem, vamos fazer aqui o cálculo, né, para ver qual valor a gente encontra. Então, 180 vezes 4. Tá? É importante que você vá praticando aí também esses cálculos. Tá? Então, 4 vezes 0, teremos 0. 4 vezes 8, teremos 32. Leva 3. 4 vezes 1 dá 4, mais 3 dá 7. Portanto, a soma dos ângulos internos, tá, é 720 graus. Então, se eu pegar todos esses daqui e somar, eu terei 720. Agora vem a pergunta, qual o valor de cada um deles, individual? Bem, você pode pegar a soma de todos, né, que é 720, e dividir pela quantidade de ângulos internos que tem aqui, né? No caso aqui é 6. Então, 720, que é a soma total, dividido por 6, vamos ver, ó, 7 dividido por 6 dá 1. Né? 1 vezes 6 é 6, 7 menos 6 dá 1. 12 dividido por 6 dá 2. 2 vezes 6 dá 12.
e o resto é zero. Sobrou um zero ali, né? A gente desloca ele para cá. Né? Então, portanto, cada um deles aqui ó, vai medir 120. Né? 120 graus. Então, 120 aqui, 120 aqui, todos eles serão 120. E quando você somar todos, terá 720. Ok? Então, você pode usar essa fórmula aqui, ó, n-2 vezes 180, para determinar a soma dos ângulos internos de qualquer polígono, tá? Com 3 lados, com 4 lados, com 7, com 8, com 10, com 20, enfim. Qualquer um deles você pode determinar essa soma aí desses ângulos internos usando essa fórmula, ok? Vamos ver aí os elementos de uma circunferência, né? Então, aqui tem uma circunferência, né? Esse círculo que está aqui, né? A gente chama de circunferência. Você pode observar alguns segmentos de reta aqui que foram desenhados nessa circunferência. Então, dentre esses segmentos, a gente tem raios, cordas e diâmetros. Vamos começar com os raios, identificando aí os raios. Então, o raio, ele vai ser o segmento de reta que vai partir aqui do centro, ó, e vai para as extremidades da figura. Então, quais seriam os raios aqui dessa figura? Os raios seriam ó, o segmento que vai da letra O até a letra E, aqui em cima. Tá? Vou tirar esse círculo aqui, sem identificar que é a letra O. Então, segmento OE, né? OD, OC, OB e OF. Todos eles são raios. Tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 raios que teria que essa figura. Vamos agora para as cordas. Tá? Então, corda é um segmento de reta que vai ligar dois pontos distintos aí da circunferência. Tá? Então, quem seriam as cordas aqui dessa circunferência? As cordas seriam o segmento EF, então veja que eu não passo pelo O, né? Eu não cito aqui o O, só o E e o F. Então saiu aqui da letra E, veio, passou, chegou na letra F. Então o segmento EF é uma corda. O GH também está ligando dois pontos distintos da circunferência, né? Sai do G, chega no H, é também uma corda. E por último a gente tem o diâmetro. Diâmetro é uma corda que passa, né, pelo centro da circunferência. Né? Fica fácil você identificar aí. Então o diâmetro vai ser o EF. Tá? Então o diâmetro, segmento de reta, liga dois pontos da circunferência, com o detalhe que passa, né, que ele tem que passar pelo centro da circunferência. Então o GH aqui é uma corda, mas não passa pelo centro, então não pode ser um diâmetro. Tá? Então no nosso caso aqui a gente tem apenas um diâmetro, que é o EF. Ok? Vamos ver agora um problema envolvendo o cálculo do raio e do diâmetro. Então, exatamente no centro de uma mesa redonda com 1 metro de diâmetro, foi colocado um prato de 40 centímetros, também de diâmetro, com doces e salgados para uma festa de final de ano. Qual a distância entre a borda desse prato e a borda da mesa? Tá? Então, ó, essa circunferência verde que está aqui vai representar a mesa, tá? A mesa redonda. Diz que essa mesa ela tem 1 metro de diâmetro. Então, diâmetro, lembra lá, né, pelo item anterior, é um segmento que liga dois pontos da circunferência e que passa pelo centro. Tá? A gente sabe também que um segmento que parte do centro e vai para as extremidades da circunferência é chamado de raio.
Ou seja, um raio é a metade de um diâmetro, tá? Fique bem claro isso. Então, se o diâmetro total é 1 metro, a gente pode concluir que o raio vai ser igual a 50 centímetros, né? Já que é a metade. Essa circunferência roxa que está aqui, ela vai representar o prato, que também tem um diâmetro de 40 centímetros. Se o diâmetro é 40 centímetros, logo o raio, né, vai ser 20 centímetros. Tá? Inclusive aqui, ó, esse segmento. Então aqui está a borda do prato. Né? A gente sabia que o raio laranja da mesa, né, é 50 centímetros. Só que ele foi ocupado uma parte aqui pelo raio do prato, que é de 20 centímetros. Então a borda do prato até a extremidade da mesa vai ser 50 centímetros, né? Menos os 20 centímetros do prato, né? Do raio aí do prato. Portanto, essa distância será de 30 centímetros, tá? Então você tem que ficar atento aí às informações, tá? Tá aí no seu enunciado, os valores que está apresentado aí na sua atividade, tá? E a resolução é dessa forma, ok? Vamos, para finalizar aí essa videoaula, vamos ver alguns problemas simples, né, envolvendo porcentagem. Aqui a gente não vai fazer nenhum cálculo, não. A gente vai estar apenas observando algumas imagens e fazendo estimativas, né, de quantos por cento aquela imagem está representando. Então vamos começar com essa imagem aqui, ó. Observe essa parte, toda essa parte destacada aqui. Você vê que só tem uma cor azul, não apresenta nenhuma outra cor aqui. Então a gente pode falar que toda essa região azul, ela representa 100% da figura, né? Porque não apresenta outra cor, não tem outra cor. Então é 100%. Tá? Toda a área foi preenchida de azul. Agora analisando essa figura aqui, o que você poderia dizer da parte azul e da parte vermelha? Quantos por cento a parte vermelha poderia representar e quantos por cento a parte azul poderia representar? Né? Pensa um pouco aí. Na figura anterior só tinha um azul, então era 100% da figura. Nesse caso aqui, né, você pode ver que a figura ela foi tirada uma fatia aí. Né? Essa fatia ela corresponde aí aproximadamente 1/4 da figura. Portanto, a gente pode concluir que a parte vermelha vai ser 25% e a parte azul 75%. Tá? Se 1/4 aí equivale a 25%. E nessa figura aqui, ela foi dividida em várias fatias, todas elas com o mesmo tamanho. Qual a porcentagem de cada uma delas? Analise aí. Então, como todas elas têm a mesma proporção, né? E foi dividido aqui em 5 fatias iguais, então é a mesma coisa que você pegar aí os 100%, né? E dividir em 5. Você vai ter que cada parte corresponde a 20%. Tá? Então, cada uma delas representa 20%, né? Porque foi dividida em partes iguais. Somando todas, a gente vai ter o 100%, ok? E para finalizar, né? Quantos por cento representa cada uma dessas partes aqui? Muito fácil, né? Então, como é a metade, né? Então 50%. Ok? Então, assim, são questões que você não precisa fazer nenhum cálculo para poder resolver, você apenas observa e já deduz, né, a porcentagem correta. Ok? Então é isso. Pratique aí com as atividades
revise o material, né? Se você achar que tem necessidade, faça as anotações, tá? Para você poder revisar depois. E bons estudos!